Bem-vindo ao programa Sala de Visitas. Hoje a gente vai falar sobre educação ambiental com o professor Wilson Roderval. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu é que agradeço por essa oportunidade. Obrigada, professor. Bom, o professor Wilson é graduado em Pedagogia e pós-graduado em Educação Ambiental. Trabalha em Osasco, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, desde que foi fundada, há mais de 20 anos, né, professor? Exatamente. A gente vai contar um pouquinho aí dessa história para vocês. E entre os projetos ambientais que o professor já participou, eu vou destacar junto a entidades como CPMAL, que é o Conselho de Proteção ao Meio Ambiente de Osasco, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e o CONDEMA, Conselho de Defesa ao Meio Ambiente de Osasco. Professor, você já tem uma vasta experiência aí, não só na nossa cidade, mas junto a vários órgãos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que foi o trabalho em cada um desses órgãos, tanto no CPMAL, que é o Conselho de Proteção ao Meio Ambiente de Osasco, tanto no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e no CONDEMA de Osasco. Explica para a gente como é que foi trabalhar nessas três entidades. Muito bem, é fácil. O Conselho de Proteção ao Meio Ambiente de Osasco, na verdade, completou 25 anos de fundação. E é uma entidade, uma ONG, organização não governamental, e que a gente realmente fundou para trabalhar a questão realmente das reivindicações, das necessidades de se recuperar os recursos naturais no município de Osasco. Então, é uma entidade que compõe hoje 21 membros, entre diretoria e conselheiros. Certo. E estamos trabalhando aí junto, sempre trabalhando junto aos poderes executivos aí, né? No caso, CPMAL, nós participamos no Subcomitê de Bacia Hidrográfica Pinheiros-Pirapora, representando a sociedade civil nesse subcomitê, no Subcomitê de Bacia Hidrográfica Pinheiros-Pirapora. E participamos hoje, então, também, nós somos representantes, no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. E lá tem um outro organismo que é a FABAT, que é a Fundação dos Recursos Hídricos de São Paulo. Quer dizer, essa fundação, os recursos que o subcomitê arrecada, é essa fundação que administra essas verbas. Participamos também junto, né, a esse organismo. E participamos, então, aqui do Subcomitê Pinheiros-Pirapora, desde a fundação. Já no Comitê de Bacia, nós já participamos também na fundação. Pela minha idade, que já te falei, você já sabe que a gente tem participado, né? E no CONDEMA também, participamos no CONDEMA desde a fundação do CONDEMA. CONDEMA, sua fundação, é em torno aí também de seus... Quando fundou a Secretaria de Meio Ambiente de Osasco, que deve ter 20 e alguns anos, também o CONDEMA já existia e é das entidades da sociedade civil, das primeiras a participar também do CONDEMA. O CPMAL, entre outras, participamos do CONDEMA, né? Então, na verdade, é um trabalho conjunto que a sociedade civil faz junto aos programas de governo estadual e programas de governo também no município de Osasco. Perfeito. Professor, agora toda essa vasta experiência fez com que você tivesse aí a ilustre ideia de escrever esse livro, que é Educação Sem Discriminação, todo o sistema de educação é educação ambiental, que foi lançado em 11 de junho, né, de 2015, agora esse ano, na Sala Osasco, da Prefeitura de Osasco, e contou, inclusive, com a presença do nosso querido prefeito Jorge Lapas. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, professor, qual que é a proposta desse livro, de falar de educação sem discriminação? Primeiro, por que surgiu a ideia desse tema, educação sem discriminação? Então, eu vou te explicar, Elza. Na verdade, educação sem discriminação, porque eu estou dizendo que todo o sistema de educação é educação ambiental. Por que eu digo que todo o sistema de educação é educação ambiental? Porque a educação só acontece no meio ambiente. Correto. Né? O meio ambiente é o meio onde os seres vivos estão. A escola é o meio ambiente, aqui é o meio ambiente. E então, como a educação só acontece no meio ambiente, não, a educação tradicional ela é educação ambiental. Não podemos ter dúvidas sobre isso. A educação é educação ambiental porque ela acontece no meio ambiente. E aí, para que não haja realmente a discriminação, então eu proponho educação ambiental para a recuperação de recursos naturais em todos os níveis de escolaridade a partir da pré-escola. Aí, então,
E vem o subtítulo, então, Educação sem Discriminação. Exatamente porque não dá para você dar uma aula de matemática, história, português ou qualquer uma outra matéria e dizer que está dando que não é educação ambiental. Então eu pergunto, quando alguém fala assim para mim, professor, que aula? Eu vou estar dando uma aula de educação ambiental. Eu pergunto para ele, qual é a matéria que você vai trabalhar? História, geografia, matemática, qual a matéria? Né? Ele fica meio, já tem professores que têm ficado meio assustados, porque ele está discriminando. A educação tradicional ela não acontecia fora do meio ambiente. Isso foi eu quero dizer, um deslize do primeiro cidadão, lá nos idos de 1960, 65, começou a discutir aí o processo, problemática do buraco na camada de ozônio, não é isso? Tem um buraco na camada de ozônio, está passando, então, os raios ultravioleta atrapalhando as pessoas, dando câncer de pele, etc. e tal. E começou essa discussão. E nessa discussão, lá nos idos, a partir de 1972, então, da Conferência de Estocolmo, começaram a discutir, veio uma próxima conferência, e aí surgiu a ideia, então vamos criar a educação ambiental para trabalhar na interdisciplinaridade, como se a educação tradicional não fosse educação ambiental. Por isso que eu estou questionando, educação ambiental para recuperação de recursos naturais em todos os níveis de escolaridade a partir da pré-escola. E aí chama a atenção, inclusive, aí dos professores, dos estudantes, principalmente professores, chama a atenção aí no Ministério de Meio Ambiente, de Educação Ambiental, sim, Ministério de Educação, para que realmente adotem realmente esse livro para os professores. Primeiro para os professores, porque o professor não vai ensinar o aluno que meio ambiente são árvores, que meio ambiente é o ser humano. Meio ambiente é o meio aonde as coisas estão. Você entendeu? Tem um ser, qualquer meio, né? Tem um ser, na verdade, tem um ser que chama Terra, é ser, porque, conforme Aurélio Buarque de Holanda, diz que ser são as coisas que existem, e como a Terra existe, então esse ser maior, Terra, é o meio ambiente, é o que eu chamo de meio ambiente para todos os seres que aqui nele estão, para os seres vivos. Meio ambiente é o meio onde estão os seres vivos, é o lugar. Meio ambiente é o lugar onde estão os seres vivos, é o ambiente onde estão os seres vivos. A gente frisa bastante isso, que é para ver se as pessoas entendem realmente que tem lógica o que a gente está falando. Entendeu? Como realmente todas as teses, que eu me espelho um pouco aí no Galileu Galilei, por exemplo, quando surgiu a tese dele, você lembra, foi um exagero, o pessoal quiseram pôr ele em prisão e etc. e tal, porque, não, mas você está louco, quando ele falou, quando ele descreveu de que a Terra não girava em torno que o Sol não girava em torno da Terra, mas sim a Terra girava em torno do Sol, não é isso? Exato. Então, eu me espelho muito nele, e que foi um assunto que aconteceu há 420 anos atrás, né? Um outro cidadão, quando disse, eu vou iluminar essa cidade, esse cidadão chamado Thomas Edison, né? Vou iluminar essa cidade, a imprensa caía de cima dele, etc. E tal. Então, a tese ela nunca entra na cabeça das pessoas no primeiro momento. Claro. Você tem muitas pessoas sábias, né, que sabem tudo, e, na verdade, veio o professor Wilson com uma tese aí dessa, mostrando de que meio ambiente é o meio onde estão todos os seres, as árvores é um ser vivo que está no meio ambiente, né? O homem é um ser vivo que está no meio ambiente, os animais, todos eles são seres vivos que estão no meio ambiente, né? Então, aí eu proponho, então, nesse processo todo, a defesa da recuperação de recursos naturais. Então, a ideia do livro é quebrar mesmo esse paradigma, né? É fazer a gente refletir do que, de fato, é o meio ambiente, não só a questão das árvores, etc., mas sim o nosso meio de convivência. Com certeza, com certeza. O meio ambiente é o meio onde as coisas estão. Estar é diferente de ser. Meio ambiente é um meio onde as coisas estão. E aí eu estou colocando, esse estar é diferente de ser. Então, nós estamos no meio ambiente. Aí eu proponho a defesa da recuperação de recursos naturais. O que então eu chamo também de recursos naturais para que as pessoas possam se despertar nesse assunto? Eu chamo de recursos naturais o conjunto da fauna, né, que nós estamos inseridos. Sim. Eu ainda chamo de recursos naturais o conjunto da flora, a partir da gramínea,
E chamo de recursos naturais ou os minerais, sólido, líquido e gasoso. Esses recursos naturais, uma vez degradados, trouxe problema ao meio ambiente. Que situação. Então, a ideia do livro é a gente refletir mesmo, né, professor? É para refletir. Tá. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a despoluição do rio Tietê. Já que a gente está falando de recuperação, é um tema bastante discutido, né? Tanto em escola, quanto no meio de rodas de amigos, etc. Está tão presente há tantos anos na vida de cada cidadão. E aí, o senhor acha que realmente é possível, professor? E como é que a gente faz isso? É possível. É possível e é só os governos. Nós temos que ajudar. Você falou, como é que nós fazemos isso? Nós, a sociedade civil, precisamos ajudar. Precisamos fazer a nossa parte. Eu acho que a sociedade civil já começou a fazer a sua parte. Eu me lembro que há mais de 20 anos atrás, na fundação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, sempre se percebe que a gente volta sempre no mesmo assunto, nós fomos chamados do Conselho de Proteção ao Meio Ambiente de Osasco, aqui o CPMAL, que depois para alguém entrar é cpmal.org, Conselho de Proteção ao Meio Ambiente de Osasco, CPMAL. Ele já foi convidado, naquela época, do governo Mário Covas, para participar de um evento onde receberam uma verba do Japão, que era para a despoluição do rio Tietê. Está vendo? Isso há quantos anos atrás, né? Olha, mais de 20 quase nada anos. Foi feito. Não vou dizer que nada também, porque seria ser injusta, né, professor? Mas... Então, deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui. Então, essa verba veio e eles fizeram aí o aprofundamento da calha do rio Tietê. Chamaram dizendo que era para despoluição, mas fizeram o aprofundamento da calha do rio Tietê. Uma parte de aprofundamento da calha do rio Tietê, e depois eu acho que parou. Hoje em dia você vê aí o Roxidalão aí enchendo de água quando chove. Mas por que o Roxidalão enche de água? Semana passada, por exemplo, quando a Rede Globo começou a falar a respeito das enchentes no Roxidale, eu mandei um WhatsApp para eles, falei, olha, por favor, mostre então aí o rio Tietê, porque é o rio Tietê que sobe além do nível e essa água volta. Aí eu falei, não sei se vai resolver o problema, piscinão não vai resolver o problema, porque a água sobe a água do rio Tietê, piscinão para segurar essa água toda que sobe no rio Tietê. Não tem jeito. Então, na verdade, é complicado a coisa, mas tem jeito. A sua pergunta é, tem jeito? Tem jeito, é só o governo querer. Bem porque, na época de governos passados, a gente vem acompanhando, já fizeram aí um chamado de duto para receber essas águas e tal, e para levar para o sistema de tratamento lá em Barueri, na verdade. E, na verdade, isso está meio... mas estão trabalhando, o pessoal está trabalhando. Precisa acelerar. Sim. Precisa é que a gente está a passos de formiga, né, professor? Mas a gente ainda vai chegar lá. A gente vai para um breve intervalinho, já a gente volta falando mais aí sobre o rio Tietê. Obrigada. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil.
Sala de Visitas está de volta. A gente está falando sobre educação ambiental com o professor Wilson Roderval. Professor, a gente falava da questão do Rio Tietê, tão polêmica, né, que todo mundo comenta, todo mundo fala, e aí é possível despoluir o Rio Tietê, não é possível, e aí o professor vem explicando para a gente aí a questão desde a época do Mário Covas, de que recebeu uma verba aí do Japão, é isso? Exatamente. E aí só foi feito um aprofundamento, quer dizer, ele transbordava mais fácil e hoje não mais, por conta de poder comportar aí um pouco mais de água, né? Na verdade, eu acho que precisa mais perfeição. Ou despoluir, para quando as águas entrar na casa das pessoas, entrar uma água despoluída. O rio Tames já foi o rio mais poluído do mundo, não é isso? Você já ouviu falar. E, no entanto, o rio Tames conseguiram despoluir. Então, o Tietê também é possível despoluir. Como é que despolui o rio Tietê? É tirar os esgotos de dentro do rio Tietê. E esses esgotos, eles têm um sistema que ele vai para... É discutido no comitê, nos comitês de bacia, nos subcomitês. Esses esgotos é para ir para o sistema de tratamento em Barueri, e lá, então, passa pelo processo de tratamento, e a ideia é pegar essa água tratada e levar a soltar na cabeceira do rio novamente, para que os rios também não venham a secar. Claro. Na hora que você tirar todos esses esgotos de dentro do rio, é perigoso o rio secar. Então, essas águas, a proposta é essa água aí para a cabeceira novamente, e daí, indo para essa cabeceira, ela volta novamente para os rios e tal, e vai abastecer os rios e vai ser tratada novamente, se torna potável, né? Diante de toda a sistemática aí de potabilidade, de sanalização, ou seja, o que eles têm que fazer na água, né? E aí, então, essa água fica potável para se tomar. E é possível, agora é possível despoluir. Só que, na verdade, estão devagar. Eu acho que a sociedade civil, ela está meio paradona aí nesse caso. A gente vê a sociedade civil se mobilizando por outro lado. Mas, na hora de participar no subcomitê de bacia hidrográfica, no subcomitês ou no comitê central, a sociedade civil está meio pacata, infelizmente, precisa participar mais. Precisamos participar. É possível? É possível porque já tem outros rios que despoluíram no mundo. Então, é possível despoluir também o Rio Tietê. Há uma esperança, sempre. Há uma esperança. Tá certo. Professora, aproveitando aí que você trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, eu quero saber como é que estão alguns trabalhos da Secretaria. O que efetivamente o professor faz com toda essa vasta experiência, no que o teu trabalho é útil dentro da Secretaria de Meio Ambiente? Porque, para muitos, a Secretaria de Meio Ambiente serve apenas para podar as árvores da cidade ou cortar as árvores da cidade. E não é um trabalho vasto. Explica para a gente como é que funciona esse trabalho. Na verdade, o podar árvores ou tirar árvores na cidade, às vezes, quando é obrigado a tirar, se tira com dor no coração. Imagina. Porque realmente a falta de chuva que nós temos hoje é exatamente pelo processo do mundo ter tirado as árvores, né? O homem se preocupou em tirar as árvores para fazer suas grandes pastagens para os animais, né? E, na verdade, não recuperou o ambiente, você fala em recuperação de recursos naturais, não recuperou aquilo que ele destruiu, e hoje nós estamos aí nesse processo de falta d'água no Brasil. No mundo no mundo é o local que tem mais águas. 80% de água no mundo está no Brasil. No entanto, é onde falta mais água, né? Então, mas a Secretaria de Meio Ambiente de Osasco, ela, em parceria, às vezes, com a Secretaria de Obras, com a Eletropaulo, e quando é necessário, então, tem que podar árvore, tem que podar árvore. Então, faz esse trabalho também, precisa fazer, né? Claro. Infelizmente, por que precisa fazer? E aí a gente defende, por exemplo, um plantio de árvores com a vistoria do engenheiro agrônomo. Hoje, a Secretaria de Meio Ambiente, ao plantar árvores, o engenheiro agrônomo vai primeiro verificar aquela área e aí ver que tipo de árvore deve ser plantada, conforme a fiação elétrica, etc. Tal, se é pequeno, médio porte, pequeno ou médio porte, né? Grande porte só mais ou menos nos parques ou no centro de uma praça, né? Então, é plantado, a Secretaria de Meio Ambiente tem essa preocupação. Hoje, a Secretaria de Meio Ambiente tem plantado em Osasco, com certeza, mais de 50 mil mudas de árvores.
Aonde, professor? Olha, se você andar... Além dos parques, sim, tem... Se você andar em algumas ruas de Osasco, eu gosto de citar aqui uma rua que tem aqui no Rochdale, por exemplo, porque eu passo por ela todo dia, e a gente percebe que é ali a Avenida Luiz Rink, por exemplo, você vê ali aquelas árvores todas bonitas. Então, é plantadas árvores em torno das ruas da cidade, em praças e nos parques. São 10 parques ecológicos que nós temos na cidade de Osasco. Inclusive, não há muito tempo, 2 anos atrás, 3 anos, foi inaugurado o Parque do Metalúrgico. E ali realmente era uma área carente de árvores. Então, ali foi plantada muitas vezes. Chega lá hoje, olha, está muito bonito. Já é claro que vai estar mais bonito ainda daqui uns 4, 5, 6 anos. Mas hoje já está muito bonito. Não é plantado árvores nos parques, nas ruas, quando a comunidade quer plantar árvores, quando ela chega... pede na Secretaria de Meio Ambiente, ou se fizer até um contato conosco no CPMAL, hoje temos essa liberdade da entidade fazer um contato conosco no CPMAL e a gente lá verificar e fazer em parceria também com eles o plantio na sua rua, nas praças. É porque né? O que é importante, o que a gente tem que conscientizar as pessoas, perdão, às vezes a gente gosta de uma espécie de uma árvore, olha, é linda, eu quero plantar na calçada da minha casa, mas aquela espécie não é adequada, porque a maioria, não vou dizer a maioria, mas boa parte das pessoas, dos munícipes que solicitam aí a poda ou o corte da árvore, foi porque as árvores eram espécies, creio eu, que não eram adequadas para aquele ambiente. Então, precisa também haver essa conscientização e uma consulta aos profissionais da Secretaria de Meio Ambiente para que você plante uma espécie, claro, do teu agrado, né? Porque nada melhor do que você plantar algo que você goste, que você admire, mas que também se adapte àquele local. Porque aí vem também a questão da parceria com a Eletropaulo, nada mais é do que a árvore cresce imensamente, porque não é também uma espécie adequada para aquele local, sim. E aí pega aí as fiações, é uma complicação danada. Então, vale uma consulta à Secretaria de Meio Ambiente, né, professor? Profissionais qualificados, hoje tem engenheiro agrônomo, né, qualificado para poder indicar o que é melhor. Pode ser feito isso, não pode, professor? Com certeza, e deve ser feito isso. Na verdade, veja, governos anteriores ao governo de Mídio, por exemplo, talvez uma falta de experiência ou do próprio engenheiro agrônomo, eles cediam mudas de árvores para as pessoas e as pessoas levavam e plantavam na frente das suas casas. Como num caso aí, eu cito um bairro aqui bem próximo, Presidente Altino, que o pessoal está sempre cobrando lá, olha, mas ultimamente fizeram lá uma poda, realmente até, no meu ponto de vista, meio radical. Né? Mas por quê? Porque alguém levou e plantou exatamente uma árvore na calçada que não devia ser plantada. Tem uma outra árvore que a Secretaria de Meio Ambiente hoje nem faz doação daquela árvore, porque é a chamada ficus. Ela cresce demais e cresce também as raízes. E as raízes, conforme a estrutura de uma casa, conseguem estourar até a estrutura de uma casa. E não se tira fácil. O engenheiro agrônomo vai lá, vai avaliar essa árvore. Está sadia, não pode tirar. Porque hoje você vai tirar todas as árvores inadequadas no município, daí a pouco, como é que faz? Processo de água aí, mesmo né? Fazendo uma compensação ambiental, que é o que acontece, quanto tempo vai demorar para crescer? Exatamente, eu falo para você. Então, nem sempre pode se tirar. Mas hoje a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, já não planta ficus, não aconselha o pessoal a plantar ficus. Né? Porque essa árvore realmente é uma árvore que não devia ser plantada. Na frente, às vezes a calçada da estreitinha planta, depois não tem condição de passar um cadeirante, fica complicado o negócio. Hoje, por isso, a ideia do engenheiro agrônomo, você vai plantar uma árvore, chega lá, eu queria plantar na minha calçada. Aí o próprio secretário ele quer saber que jeito é a sua calçada, sabe, que árvore se deve plantar. Se for possível, o engenheiro agrônomo vai lá realmente para ver. Se é no quintal, aí não, no quintal é outros 500, também as árvores frutíferas. Para plantar no quintal tem as árvores frutíferas, né? Então, que também são de pequenos e médios portes. Agora, na calçada, se é na rua, quero fazer plantio na minha rua. O engenheiro agrônomo vai lá e tal, verifica direitinho que tipo de árvore deve ser plantada, né? Ipê amarelo, falsa murta, aroeira salsa, falsa aroeira, ipê roxo. Tem uma série de árvores conforme a calçada pode ser plantada. Então, vale a pena fazer essa consulta, gente. Vale a pena. Senão, futuramente, vai ter grandes problemas aí, né, professor? Vale a pena. Agora, o professor falou do Parque do Metalúrgicos, né? E aí eu queria que o professor fizesse aí um apanhado geral de como é que estão os parques aqui da cidade, no sentido de conservação.
A gente tem o Parque dos Metalúrgicos, a gente tem o Parque na Zona Norte, a gente tem o Parque Chico Mendes, que tem uma extensão assim enorme. Como é que está no geral? Como é que estão os parques da nossa cidade? Olha, está indo, né? Hoje você tem aí talvez uma certa dificuldade também com funcionários e tal, mas está indo bem. Sim. Os parques, eu até costumo dizer que o mato não faz mal. Eu costumo dizer que o mato faz bem, mas é feita manutenção, né? É feita manutenção temporária, né? Você vai no Parque do Chico Mendes, que você mencionou, o pessoal está lá fazendo manutenção, sai do Parque do Chico Mendes, às vezes vem no Parque da Cidade das Flores, faz a manutenção, tem Cidade das Flores, Jardim das Flores, tem lá em cima na Paiva Ramos, Fazenda Paiva Ramos, tem aqui no Jardim Bonança. Quantos parques a gente tem hoje na cidade? 10 parques. 10 parques. Né? Então, realmente, os funcionários ainda não são assim, aquela quantidade elevada de funcionários, bem, tendo em vista aí o processo da dificuldade, né? Mas é feito o possível. Você consegue fazer caminhada em todos esses parques. Olha que bacana. Você consegue, falando assim, dentro desse caso, você me pergunta, eu falo até em nome do CPMAL, nossa entidade, que tem um grupo de pessoas que verificam, que está sempre por lá também e tal, né? Não tenho, assim, essa autoridade aqui, está falando pela Secretaria de Meio Ambiente. Falo como entidade, como funcionário, tenho dado a minha contribuição, plantamos muitas árvores por aí. Às vezes, na verdade, quando alguém chega lá e procura o professor Wilson, me conhece, porque eu trabalho exatamente na Secretaria de Meio Ambiente desde a sua fundação. Quando era departamento, eu já trabalhava. Passou a ser Secretaria de Meio Ambiente, o pessoal tem me achado útil e está me deixando trabalhar. E aí eu tenho feito muito contato com as pessoas, né? Depois eu vou deixar um programa com você aí, se você entrar, você vai inclusive ver aí uma série plantio, professor Wilson, você vai ver aí uma série de plantios, de fato, que o professor está falando para você, você vai conseguir ver em alguns vídeos. Que bacana. Depois vou deixar isso aí depois para você. Então, é um trabalho gostoso, né? Além do plantio de árvores, está falando plantio de árvores, programas da Secretaria de Meio Ambiente. Tem o projeto Biodiesel, que é um projeto muito louvável, né? Que se retira o óleo usado das casas das pessoas para se transformar isso no projeto Biodiesel. A Secretaria de Meio Ambiente ela arrecada esse óleo e tem uma empresa que vem buscar esse material e depois é levado para se transformar em biocombustível, biodiesel, né? Aí ontem foi inaugurado, era para estar presente, anteontem, domingo, foi inaugurado um projeto orquidário também no Parque Chico Mendes. Verdade. Que uma deve coisa estar louvável, lindo, né? Eu era para ter ido lá, mas no fim a gente participa na igreja e a programação da igreja não deu tempo. Não deu tempo eu ir e tal, né? Mas eu sei que foi muito, muito bacana, gostoso, já vi isso via a internet aí, bacana. Né? E tem outros série de projetos de horticultura e jardinagem. Tem um pessoal que fazem também lá artesanatos com material reciclável. São vários os projetos da Secretaria de Meio Ambiente. A gente vai, professor, para um breve intervalo rapidinho, depois a gente volta falando um pouquinho mais sobre o projeto de biodiesel, que é importante. Você que quer aí despachar o seu óleo, né? A gente vai explicar como. Até já. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. De volta
volta ao Sala de Visitas com o professor Wilson, falando sobre educação ambiental. A gente falava de um dado importante, né, professor? O professor falava aqui nos bastidores que cada litro de água despejado, né, descartado incorretamente, polui 25 mil litros de água. E aí a gente vem com esse projeto biodiesel, que é muito interessante. Então, vale a pena você que tem interesse em fazer o descarte correto aí do óleo de cozinha, né, professor? Até fazer contato com a prefeitura para... Com certeza, faz contato com a Secretaria de Meio Ambiente. Sim. E, com certeza, esse óleo deverá ser recolhido. Você quer ver? O óleo realmente descartado nos esgotos, sim, eles vão para os rios, e no rio ele cria uma película e acaba com a vida aquática. A vida aquática, por exemplo, não pode sobreviver porque o óleo cria uma película sobre os rios e acaba com isso, né? E aí você já tem hoje realmente essa possibilidade faz tempo. Tem, desde a administração do Emílio, que sim, o projeto Biodiesel vem funcionando pela Secretaria de Meio Ambiente. Depois é só o pessoal procurar. Se quiser o telefone também, a gente pode passar, claro, aí. Né? Claro. Que o telefone é 3652-9511, por exemplo, ligando lá, fala com a secretária do secretário já passa para onde realmente recada esse óleo. E hoje a Secretaria do Meio Ambiente também, conforme a gente está sendo informado, está fazendo uma parceria com a USP para realmente receber esse óleo para ser reciclado e transformar no projeto Biodiesel. Já está tendo essa parceria. Faz tempo que começaram a batalhar e agora parece que estão concretizando realmente o projeto. Né? E é muito bacana isso. E o projeto Biodiesel traz esse benefício. Esse projeto Biodiesel tem um condomínio aí chamado Nova Era, que descobriram lá... Jardim Piratininga. Jardim Piratininga, exatamente. E nesse condomínio Nova Era, diz que alguém entupiu lá um esgoto e tal, nos andares mais em cima lá, e até encontrar esse esgoto onde estava entupido, eles gastaram R$5 mil. Meu Deus. Então você tem esse processo de não entupir o encanamento e está beneficiando, não poluindo o ambiente, né? E transformando isso em biocombustível, em biodiesel, para os próprios veículos do município funcionar, né? Então, na verdade, o projeto Biodiesel é um dos melhores. Que bacana. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, é só ligar na Secretaria de Meio Ambiente, 3652-9511. 3652-9511. É isso? Vai aparecer aí para você. Liga também, tem o site da Prefeitura, www.osasco.sp.gov.br, tem as secretarias, lá também tem todos os telefones, e-mails, todos os detalhes, vale a pena. A gente falava também sobre a questão de algumas palestras. Então, palestra sobre educação ambiental para recuperação de recursos naturais. Ótimo. Nós estamos aí com o livro Educação Sem Discriminação, né? Aí, Educação Sem Discriminação, para o nosso leitor observar, e aquele que tiver interesse em uma palestra, estamos assim à inteira disposição para irmos lá, dar palestra, falar o que realmente, dar uma consultoria. Nós damos a consultoria, nós temos realmente a WRLP, consultoria.com, estamos aí para ir lá dar uma consultoria, e isso é a palestra, falar a respeito da educação ambiental para a recuperação de recursos naturais e falar sobre esses assuntos que nós abordamos aqui. Nós estamos preparados para estar levando essas questões que nós falamos aqui a respeito de como recuperar recursos naturais. Perfeito. Essas palestras são voltadas só para escolas ou também para empresas, condomínios? Ou quem tiver interesse, professor? Olha, consultoria pública e privada. Então, escolas, empresas, amigos. Quem quiser uma palestra, é só combinar com a gente. Estamos aqui à inteira disposição, pode consultar aí pela wrlpconsultoria.com, que a gente está aqui à inteira disposição e é um prazer enorme podermos levar essa palestra e fazer com que o pessoal conheçam esse livro. A gente está pedindo aí, até apelando para o professor. Às vezes o pessoal acha sem importância, o cara está aparecendo aí agora e tal, mas a tese é importante. Tem muito trabalho em cima dessa tese aí. Eu batalhei muito, quando falamos um pouco a respeito do livro, quando o meu orientador perguntou para mim, professor Wilson, qual vai ser a sua tese? Eu falei para ele, olha, eu vou defender educação ambiental para a recuperação de recursos naturais. Aquela hora o professor me olhou assim e tal, eu senti algo estranho,
E ele me disse assim, professor, mas educação ambiental já existe. Falei para ele, exatamente, eu estou dizendo para você que todo o sistema de educação é educação ambiental. Estou propondo educação ambiental pró-recuperação de recursos naturais. Para recuperação de recursos naturais. Aí ele não desisti da ideia, comecei a pôr material na mão daquele professor, todos os dias ali. Quando terminou, faltava 6 meses para concluir o curso, quando ele me perguntou qual seria a tese. Quando concluí o primeiro ano e meio, ele falou, professor, vamos defender a sua tese. Foi uma maravilha, porque, olha, o professor, ele nunca fica, esses orientadores, nunca fica na frente, do outro lado assim, da mesa, formando do jeito que o professor Ricardo Crispim ficou comigo. Que bacana. Ricardo Crispim é o nome dele. Ficou ali, 6 vezes ele ficou do outro lado, assim, mais de 1 hora. Eu levava, escrevia, levava, e ele estava ali só me ajudando a montar, porque levantar hipótese. A gente, estudante, não sabe como é que faz uma hipótese. Levei a ideia bonitinho e ele está lá me ajudando a montar a hipótese. Então, uns 6 dias depois, ele disse, professor, já são a 6ª vez que eu estou contigo, que você não acha demais, não? Aí eu peguei, levei o material. Quando eu levei a tese, levar para ele a monografia, achando que estava pronta, ele pegou assim e disse, professor, eu não quero receber de você um livro, não, eu quero receber de você uma monografia. Eu me assustei novamente. Professor, o que está acontecendo? Ele disse, olha, no livro você pode dar sugestão, você pode dar opinião, sim, mas na tese você só pode dar sugestão. Pô, me dá mais 8 dias, opa, está garantido. E para transformar, então, depois de monografia em livro, foi facinho. Foi fácil, com certeza. Mas, na verdade, isso começou em 2006. E só saiu do papel. Saiu do papel, exatamente, agora em 2015. Legal. Não é? Então, mas está aí. Mas é um assunto que não fica velho nunca. Não fica velho nunca. Como diz um conhecido nosso, está sempre em alta, né? Então, vale a pena, né? Sempre alta, e, na verdade, é uma tese verdadeira. Sim, eu tô falando com os pés no chão. Eu estou falando como falou Galileu Galilei há 420 anos atrás. Estou falando como falou Thomas Edison quando disse que ia inventar a lâmpada aí, de fato, iluminar a cidade, e ele... Aí, diz que um certo dia ele chegou em casa para tomar uma alimentação, 2 horas da tarde, ali com aquela fome e tal, a mulher pôs o prato. Depois disse que a mulher pegou ali o pergaminho daquela época, lá começou a olhar, viu lá um cara barbudo lá e tal, né? Aí, Thomas Edison, só que está escrito aqui o teu respeito. Está escrito o meu respeito aí. Ó, está escrito aqui, ó, Thomas Edison tem vácuo na cabeça. Aí ele levantou louco, jogou o prato para lá e disse, tem que tirar o vácuo, tem que tirar o vácuo. Chegou lá, tirou o vácuo da lâmpada. Foi lá, acendeu. Tá vendo? Então, hoje tem alguém criticando também. Você pensa que não tem alguém criticando? Mas faz parte, eu acho que tudo é válido, né, professor? Bom, a gente chega ao fim da nossa sala de visitas. Eu quero agradecer ao professor Roderval aí pelas informações. Bem-vindo aí no nosso programa, está de portas abertas sempre para recebê-lo, sempre com mais informações. E é importante a gente falar também sobre o meio ambiente e principalmente sobre a nossa cidade, né, professor? Eu te agradeço. Muito obrigado mesmo. E a gente está aqui, eu estou inteira à disposição. Obrigada. E você está ajudando realmente o nosso ambiente, você está ajudando o mundo, o Brasil, porque o mundo vai ler esse livro. Com certeza. E um pouquinho que cada um fizer já é bem-vindo, né? Obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, bom, Sala de Visitas termina por aqui. Se você quer assistir novamente este programa, é só acessar o nosso site tvcamaraosasco.com.br. O Sala de Visitas tem sempre uma nova edição, todas as quartas, às 19h30. Até lá.